A nossa aula, ela é rapidinha, é bem curtinha, né, a gente quase nem tem, assim, 1 hora completa. E o o PDF, né, que a gente tem, né, do módulo, ele, assim, é para ser mais aprofundado, né, seria uma aula que não seria só 1 hora de aula, né, na verdade, assim, para um estudo, né, como o estudo do livro de Segunda Reis, você poderia passar 1 ano inteiro só estudando Segunda Reis, porque tem muito assunto. Mas, como a gente viu, né, na vinheta, como a gente sabe, é só, assim, um panorama, assim, sabe, uma coisa, assim, bem básica, esse nosso primeiro, nesse primeiro curso, e aí, por isso que a gente vai bem rapidinho. E o nosso PDF, ele tem muita informação, ele é muito bom. Então, o que que eu sempre aconselho? Baixa o PDF, dá uma lida, dá uma estudada, mas a gente não tem como seguir, ele na nossa aula, a gente segue só um pouquinho, entendeu? E eu acrescento não, na verdade eu diminuo um pouquinho, né? Eu coloco mais sucinto, as informações para que a gente dê, né, esse panorama bíblico, em 1 hora. Mas então vamos lá. Na semana passada, né, que a gente fala de Primeira Reis, é, assim, o ponto, assim, mais importante, né, a gente tem aqui, se vocês estão vendo, eu não sei se vocês estão só escutando, ou se vocês estão vendo no iPhone, às vezes é pequenininho, mas eu estou mostrando um mapa, tem um mapa aqui no PDF que está na tela, então, se vocês puderem parar um pouquinho só para ver o mapa, para entender o que eu estou falando, mas no mapa aqui, né, é melhor porque nessa parte assim para a gente visualizar, né? O que acontece em Primeira Reis, né, que a gente está falando, né, que o livro todo era, né, de Reis, ele mostra o finalzinho, né? Fala do finalzinho do reinado de Davi e aí fala do reinado de Salomão. No reinado de Salomão, era um reino só, né? Que era o reino e que tinha as 12 tribos de Israel, que a gente pode ver aqui, né? Tem a tribo de Asser, Naftali, Manassés, Judá, Rubens, Gad. Essas são as 12 tribos. Então, Salomão era rei, né, das 12 tribos. E o que acontece? Depois, né, de Salomão, né, o que aconteceu, né, em Primeira Reis que mostra, né, depois de Salomão, que veio o filho dele, que não soube ser um bom líder, houve a divisão, né, em vez de um reinado, passa a ser 2 reinados. Então, o que acontece? As 12 tribos ainda estão aqui, que a gente vai ver aqui nesse outro mapa aqui. Não sei se o cursor do mouse aparece para vocês também. Mas aí, no segundo mapa, mostra os 2 reinos. Então, as 12 tribos continuam aqui, né? Mas como que a gente vê Israel, né, com 10 tribos, e né, o reino de Israel e o reino de Judá, com mais 2 tribos, que a gente pode ver aqui a tribo de Judá, né, de Simeão, e as 10 tribos que fazia parte do reino de Israel. Então, com essa divisão, né, tem esses 2 reinos. E o livro de Reis, né, fala da sucessão, né, dos reis, tanto de Israel quanto os reis do reino de Judá, né? Mas é só para a gente não confundir a tribo com reino, né? Existe a tribo de Judá e existe o reino de Judá, né? Então, quando a gente fala em reino de Israel, porque às vezes Israel, né, a gente usa, né, é um nome, né, de um país, a gente fala Israel, às vezes confunde um pouco, né, como se essa parte aqui do reino de Judá não fosse do povo de Israel. Não, continua sendo o povo de Israel, mas durante esse período
que houve essa divisão de reinados, um reinado a gente chama do Reino do Sul, que é de Judá, e o Reino do Norte, que é o reinado com o nome de Israel, né? Então, tem esse períodozinho, né, de Primeira Reis, que começa, né, que teve essa divisão, e a gente vai continuar falando sobre essa divisão. Então, existe assim, como eu até comentei com vocês na semana passada, não somente tiveram vários reis, mas esse também é um período que teve muitos profetas, né? Aí a gente para pensar, né? Profeta, né? O que é o profeta, né? Quem é o profeta? Né? O profeta é aquele que fala, né? O que Deus, né? Quer falar, né? O profeta ele escuta Deus e ele passa a mensagem. Ele é um mensageiro, né? Ele vai falar aquilo que Deus quer. E se a gente pensar assim como os pais, né? Mãe e pai, né? Quando a mãe tem que falar muita coisa para o filho, o que significa? Que o filho não está escutando. Quando o filho é obediente, né, os pais nem precisam ficar falando o tempo todo, né? Aquela coisa, não, aquele meu filho é obediente, eu falo uma vez só e tá tudo bem. Agora, quando o filho é desobediente, o que a mãe tem que ficar fazendo? Falando, 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 falando. Acontece a mesma coisa, né? com o povo, né, de Israel e de Judá. Como o povo estava desobediente, tinha que ter um monte de profeta falando, 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 lembrando a lei do Senhor, né? Então a gente começa a ver muitos profetas. Deixa eu pegar aqui, porque é uma coisa que eu venho fazendo quando eu dou aula, que é aquela divisãozinha básica do livro, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do livro inteiro, né? Então, o livro de Segunda Reis, deixa eu pegar aqui. Ele pode ser, né, dividido em 4 partes, sendo a primeira parte seria o fim do ministério do profeta Elias, que aparece no capítulo 1 e o capítulo 2, até o capítulo 2 até o versículo 13. Aí a segunda parte seria o ministério do profeta Eliseu, que inicia do capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 13, versículo 21. Também pode, depois, em seguida, o declínio e a queda do reinado de Israel, né? Como eu falei, né? Que está aquelas 10 tribos, que vai do capítulo 13, versículo 22, até o capítulo 17, versículo 41. E a última parte que fala do declínio e a queda do reino de Judá, que fala, né, do capítulo 18 até o capítulo 25. Uma outra coisa, assim, que eu não sei se vocês lembram, que a gente falou do reinado, e até no nosso PDF tinha o símbolozinho da carinha triste quando o rei não obedecia a Deus, e da carinha feliz, do íconezinho, né, do smiley face, sorrindo quando o rei ele entendia, né, ou ele obedecia, né, a palavra do Senhor. Dentro daqueles reis, foram poucos aqueles que obedeceram, e dentro desses poucos reis que obedeceram, eles eram do reinado de Judá. Então, o reinado de Israel não tinha assim, rei que realmente escutasse, né? E até aqueles que escutavam, assim, não obedecia por completo, ou então não passava isso para o filho, para os filhos. Então, assim, realmente o período foi um período de desobediência, né, do povo de Deus. Deixa eu agora, peraí.
aqui. Então, uma outra coisa também que eu tinha comentado em relação ao Antigo Testamento com o Novo Testamento é justamente o grande período que abrange, né? Então, por isso que tem muita coisa acontecendo nos livros do Antigo Testamento. Então, o livro de Segunda Reis, ele inicia com o reinado de Jeorão em Judá e Acasias em Israel, os reis desses dois reinos, e vai até o cativeiro, né? O cativeiro, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, debaixo, né, de Nabucodonosor, e o período é um período de 308 anos. Então, a Segunda Reis cobre um período de 308 anos. Então, é muita coisa. Por isso que, como eu falei, tem muita história dentro desse livro, né? Existe muita coisa acontecendo assim, por isso que também é muito interessante sempre a gente ficar lendo e relendo a Bíblia, por mais que você saiba, não, já sei de cor, né? Tipo, os versículos, tudo bem, mas se a gente lê sabendo que é um livro que é para ser lido com o Espírito Santo, ele pode abrir a sua visão para partes do livro e até mesmo um pequeno versículo e que vai dar um entendimento mais profundo, né? Então, tem muita informação aqui, mas assim, dentro de cada história também tem muita informação, né? Eu tinha proposto na semana passada, quero ver quem é que vai ser o corajoso aí, para quem escolher assim um versículo que tenha falado com a pessoa. Eu quero saber se alguém gostaria de compartilhar, nem que seja assim, eu li e não entendi nada desse versículo. Não estou falando que vocês precisam dar aula do versículo ou explicar, é somente assim, se teve algum versículo que te chamou a atenção, se teve alguma coisa assim, né, que te chamou atenção, nem que seja para o bem ou para o mal, no sentido de não entender ou não concordo, assim, não concorda, às vezes, com a ação, né, do personagem que mostra, que muitas vezes, né, a gente também não concorda, né, com o que acontece, né, com várias, por isso que a gente entende, né, que é importante a gente ler a Bíblia, porque são pessoas, né, como nós, né? Então, tem muitos erros. Então, alguém que tenha lido Segunda Reis que gostaria de compartilhar. Se tiver, tem que abrir o áudio aí. O pastor já está falando aqui, ó, a história da viúva pobre. Eu quero ver alguém que não seja o pastor. Se tem alguém aqui que tenha lido pela primeira vez ou algum versículo que nunca tinha lido antes. Não? Então tá bom. Então eu vou abrir depois só no final para fazer pergunta e vou continuar aqui, pessoal. Se tiver, só vocês, se vocês quiserem falar, tem que lembrar que a gente não está no culto, tá? Porque a gente está no Zoom, às vezes parece que a gente está no culto de oração. Não, nós não estamos no culto. A qualquer hora que eu estiver falando, vocês podem abrir o áudio, falar. Pode me chamar, abrir o vídeo, mas assim, o ideal é vocês abrirem o áudio e falar comigo, porque às vezes eu não vejo o chat. Então, podem em qualquer momento interromper, né? Porque aqui é a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou continuar. Então, a gente estava falando, né, que tem muitos reis, né? Eu vou agora falar, quer dizer, não tem nem como falar de todos os reis e todos os profetas, mas eu vou ler os nomes dos reis de Judá, os profetas
e os reis de Israel e os profetas, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, do que está abrangendo. Então, dos reis de Judá, tem o rei Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias, e aí tem os profetas bom, deixa eu continuar então até o final. Tem o rei Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Esses são os reis de Judá. Agora, os profetas de Judá. Os profetas de Judá: Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Rabacuque. Aí eu quero saber quem pode... Tem que ser os pastores. Quem pode me falar, assim, o que esses profetas, os nomes desses profetas, o que tem assim de mais interessante aqui? A curiosidade aqui dos nomes desses profetas que eu acabei de ler. Alguém percebeu aqui os nomes dos profetas aqui de Judá? Então, guarda eles aí. Agora eu vou ler os reis de Israel, né? do reino de Israel. Os reis do reino de Israel foram Jeotão, Jeú, Jeoacás. Gente, eu estou lendo, viu? Eu não tenho memória boa assim, não estou falando de memória. Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaés, Pecaías, Peca e Oséias. Esses são os reis de Israel. E os profetas de Israel foram Eliseu, Jonas e Joel. Agora, esses nomes de profetas de Judá e os profetas de Israel, vocês perceberam os nomes? Qual é a coisa interessante aqui? Todos eles têm livros. A gente vai estudar o livro de Isaías, o livro de Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Rabacuque, Eliseu, quer dizer, com exceção de Eliseu, Jonas e Joel, né? Então é muito interessante, porque a gente está falando de um período que era tão, né, teve tanta palavra do Senhor que cada profeta desses, né, alguns são considerados profetas maiores, outros profetas menores, pela quantidade, né, quando fala profeta maior, é pela grande quantidade de escritos, né, que teve aquele profeta que a gente tem. E os profetas menores é porque era uma quantidade pequena, né, que ficou, né, escrito, né, dentro, né, da palavra do Senhor. Então, é muito interessante, né, que a gente está falando de um período que depois, assim, durante a Bíblia inteira, a gente meio que vai voltar, né, nesse mesmo período. Porque, por exemplo, o livro de Isaías, sempre quando o profeta Isaías está profetizando, né, a gente tem que lembrar que ele está nesse contexto de Segunda Reis, que ele está dentro desse período, né? Tanto também o profeta Amós, o profeta Oséias, Miqueias, Naum, tanta gente. A única exceção que não existe o livro especificamente é o profeta Eliseu. Agora, em compensação, o livro de Segunda Reis fala muito do profeta Eliseu, né? Até o pastor... o nosso pastor aqui colocou aqui as duas histórias aqui sobre Segunda Reis, que é de profeta, né? Que é a história dos profetas. Então, apesar, né, de Segunda Reis terem tantos outros profetas, né, como, né, Isaías, Amós, até como eu estou falando, mas não mostra muito da vida deles, a gente sabe que eles têm o livro próprio deles, né? Por isso que é interessante a gente ler a Bíblia inteira, e por isso que é interessante a gente ter essa visão panorâmica, porque
não existe a cronologia bíblica, não existe, assim, não é cronológica a ordem, né? Porque depois, né, do livro de Reis, só mais tarde que vem os livros dos profetas, né? Então, a gente vê que vai avançar o tempo, mas depois vai chegar em livros que a gente vai meio que voltar, né, como está na Segunda Reis. Então, deixa eu voltar, então, um pouquinho. Então, aquela primeira divisão, né, como eu falei, é o fim do ministério do profeta Elias, que tem o capítulo 1 e 2 até o versículo 13, e dentro, né, dessa divisão, o que fala, né? Tem a primeira parte que a gente pode subdividir, né, que é o profeta Elias, e fala sobre Acasias, né, no capítulo 1, e depois fala também da trasladação de Elias, né, no capítulo 2. Trasladação é porque Elias ele não morreu, ele foi tomado, né? Ele subiu ao céu sem morrer, por isso que essa palavra difícil aí significa isso, trasladação. E isso é uma outra coisa, assim, que é curiosidade, né? Porque, não sei, eu acho que eu comentei com vocês, né? Que eu cresci, né? Numa casa que não era cristã, que eu cresci no, na doutrina espírita, né? E a doutrina espírita muitas vezes fala, né? Costuma falar sobre reencarnação, né? E a gente, né, não crê nisso, né? E um dos pontos que eles falam que está provado na Bíblia, que é reencarnação, é porque tem um versículo, né, no Novo Testamento falando de João Batista, que é o espírito de Elias, né, está em João Batista, né, e isso é uma prova que a Bíblia fala sobre reencarnação, sendo que para a pessoa reencarnar, ela tem que morrer, né? Não tem que reencarnar porque não existe isso, mas até na doutrina deles, eles creem que a pessoa tem que morrer para renascer. Sendo que o que eles falam, que a Bíblia fala de reencarnação, a gente pode falar que não é, além dos vários versículos que Deus fala que não existe e que não é possível, o que eles falam em relação a Elias, eles falam justamente né, porque não conhecem a palavra do Senhor, né? Porque se conhecessem, iam saber que Elias, na verdade, nunca morreu. Elias, ele subiu ao céu sem morrer. Então, isso também é interessante a gente saber, porque às vezes as pessoas perguntam, as pessoas não sabem, né? E falam, olha, aqui no Novo Testamento está falando que João Batista que é a reencarnação de Elias. E aí, quando alguém comentar isso perto de vocês, ou perguntarem, aí você pode falar, não, porque no livro de Segunda Reis está falando que o profeta Elias nunca morreu. Então, é simples assim. É bom a gente entender a palavra de Deus, porque a gente tem sempre a resposta certinha, né, para falar. Mas vamos continuar aqui. Aí a segunda parte, né, que é o ministério do profeta Eliseu, né, que depois do profeta Elias veio o profeta Eliseu. Então, eu vou passar rapidamente, falar, né, rapidamente algumas coisas, assim, as principais acontecimentos, os principais acontecimentos do profeta Eliseu. Então, tem o primeiro milagre, né, que acontece no capítulo 2, versículo 14, a divisão de águas do Jordão. O segundo, o saneamento das águas amargas, né, que aí as pessoas passam a poder beber. Também no capítulo 2. Também no capítulo 2, mas no final tem a maldição dos meninos zombadores. No capítulo 3 tem a repreensão pela aliança de Josafá e Jorão. 5, o aumento do azeite da viúva. Eu acho que foi esse que o pastor
Eu acho que foi esse que o pastor André comentou. Não sei. A ressurreição do filho da Sunamita, esse eu sei que o pastor André comentou, sim. O saneamento da panela mortífera, no capítulo 4. No capítulo 4 também, a alimentação dos 100 homens. A cura de Naamã, eu sei que acho que o pastor falou aqui que a tela está congelada. Eu não estou acompanhando o nosso PDF, por isso que está paradinho lá na tela. Depois eu vou continuar. Isso que eu tô lendo é de um outro resumo que eu fiz. Então, vai ficar por enquanto naquela tela que eu não estou exatamente no PDF, só para a gente focar aqui, nessa parte aqui, que aqui eu sei que o meu resumo tem aonde que fica na Bíblia essa parte. No nosso PDF não tem o local bíblico, aonde que é, que capítulo que é. Mas vamos continuar aqui. Aí temos também, né, no capítulo 5, do versículo 1 ao 27, que fala sobre a cura de Naamã. Depois, até por coincidência não, né? Mas eu não sei se eu tinha comentado com você, acho que eu comentei com vocês na semana passada, que a minha tese de doutorado é em cima de Segunda Reis, dentro do capítulo 5, né, nessa parte aqui sobre a cura de Naamã. Por isso que é tão importante, gente, é tão importante a gente ler a Bíblia, mas assim, a gente, não sei, existe alguém aqui no nosso grupo que não saiba, que nunca tenha ouvido sobre a história de Naamã? Não sei se todo mundo aqui conhece a história de Naamã. Então, é a história de Naamã, né, que ele era leproso, né, que ele era um homem que não era do... O pastor está aqui levantando a mão. Pode abrir, pastor, pode falar. Não, eu só coloquei como eu conheço. Então, a gente escuta muito a história de Naamã, né, na igreja, né? Muita gente fala, principalmente por causa que ele era um homem, né, que ele estava com lepra e que teve uma escrava, né, que trabalhava na casa dele, que era, né, do povo, né, que era do povo de Israel. Falou, olha, eu queria, assim, se o meu chefe, né, o meu senhor, né, conhecesse o profeta, ele seria curado. Aí ele foi lá e viu, né, foi falar com Eliseu. Primeiramente, quando Eliseu falou, para você ser curado, você tem que mergulhar 7 vezes nas águas, ele ficou orgulhoso, ele falou, pô, uma coisa simples, ficar mergulhando na água 7 vezes, eu podia fazer isso no mar lá de casa, né? Praticamente falou assim. Mas depois um servo dele, né, falou, se ele tivesse falado alguma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Então. E aí ele se arrepende e vai e obedece, né, o que o profeta fez, e realmente ele foi curado. Apesar, né, que a gente escuta muito falar sobre Naamã, né, o tema, né, do meu doutorado, por isso que eu falo que a gente precisa reler, porque assim, o tema do meu doutorado não é sobre Naamã, não é sobre o profeta Eliseu, que a gente escuta tanto, e é justamente sobre a menina, né? Uma menina que foi levada cativa, ela foi levada cativa para uma outra terra, trabalhando na casa de, né, pessoas assim que, né, presa, imagina, né, uma coisa assim, uma situação muito, né, precária, né, a princípio, mas mesmo assim ela, né, falou, né, sobre o profeta, né, ela teve, né, essa atitude, e isso é uma coisa, né, que é muito do nosso grupo, né, o nosso grupo é o quê? Né, nossa igreja, é uma igreja missionária cristã, né, e aqui nos Estados Unidos, né, existe muitas vezes, né, as pessoas, principalmente muitas mulheres, né, acabam trabalhando, né, como doméstica, limpando casa, trabalhando como babysitter, quando elas não trabalhavam
como babysitter ou limpando casa quando eram no Brasil. E vindo para cá, passou a trabalhar. E muitas vezes as pessoas começam a trabalhar e acham que fica triste. Fala, nossa, eu estou aqui de imigrante, trabalhando, né? E não vê a oportunidade, né, missionária, que é você estar trabalhando na casa de uma pessoa, né? Que, na verdade, existe essa identidade, que existe um movimento do Senhor. Porque se não fosse aquela menina dentro da casa, se não fosse uma menina que amasse tanto ao Senhor e amasse ao próximo, porque ela era cativa, né? Então, ela era uma serva. E mesmo assim, mesmo tendo sido levada cativa, ela com amor ao Senhor e servindo com amor ao próximo, ela, né, declarou, falou, né, a palavra, né? Ela apresentou, né, a bondade do Senhor para o chefe dela, né, o senhor dela, no sentido, né, daqui. E acontece a mesma coisa aqui, né? Se a gente tiver essa mentalidade que não importa, né, o trabalho. Muitas vezes a pessoa, nossa, mas eu não vim aqui como missionária. Não, você veio. Se você está dentro da casa de alguém, mesmo se você sendo babá, você é uma missionária do Senhor, né? Porque mesmo se você falar a palavra do Senhor para uma família, só para uma pessoa que seja, existe um impacto tremendo, né? A gente está vendo, né? O que seria, né? A gente não ia ter escutado sobre Naamã. E assim, até Jesus comenta sobre Naamã, né? Jesus comenta sobre Naamã. Ele é um dos assuntos do Antigo Testamento que Jesus fala, né? E tudo foi por causa de uma menina, né? Que não tinha muito conhecimento, uma simples serva que trabalhava na casa de uma só família. Então, é por isso que eu falo que a gente precisa reler sempre a Bíblia, porque impacta até hoje, né? Existe aqui, né, principalmente nos Estados Unidos, assim, eu tenho contato com várias mulheres que também têm o trabalho de trabalhar na residência de uma pessoa e que não se vê com os olhos de eu sou uma missionária do Senhor, né? E a gente tem que ver que mesmo quando você está trabalhando na casa, na residência de uma pessoa, o seu papel principal, o que você é primeiramente? Missionária. Segundo, aí você pode falar, não, segundo, eu sou babá, segundo, eu sou qualquer que seja o título de trabalho, mas o primeiro é missionária do Senhor, né? E a gente precisa entender, né? E abraçar isso, né? Porque às vezes a gente acha que, não, mas se você não está no púlpito, você não tem que pregar. Não, sim, tem que pregar, e mesmo assim, não é uma coisa assim de quantidade, né? Às vezes é só uma família, mas é uma família, uma pessoa que vai ter um impacto enorme, né? Que a gente vê, né? Então, por isso que eu falo, leia e releia, né? Porque isso, por exemplo, foi uma coisa que só depois, eu já tinha lido várias vezes Segunda Reis, e depois que eu fui ver o sentido, né, missiológico de imigração e toda essa parte por causa de um pequeno versículo, porque o versículo dela, né, que fala sobre ela é muito rapidinho, né, são só 2 versículos, um que fala, né, que ela foi presa, né, e foi levada para um outro país, né? Então foi levada para um outro local, exatamente como muitas vezes a gente está aqui, né? Nós como missionários, os que estão aqui nos Estados Unidos, né? Às vezes você fala, nossa, mas eu não falo a língua, estou num país estranho, ai, é muita coisa. Mas se a gente lê a palavra, você fala, não, mas existe também pessoas que também estavam nessa situação de estar num lugar estranho, de estar né, com uma língua diferente, que teve que aprender uma nova língua numa situação, às vezes, né, porque às vezes muita gente vem do Brasil para cá pela situação financeira, que não tem condição no Brasil e vem para aqui para ter uma vida financeira, né, uma estabilidade.
Isso também faz parte, né? Também é missão do Senhor, né? É um movimento, né, missionário, né, missiológico que o Senhor está fazendo conosco. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, o Antigo Testamento, ai, é coisa tão passada. Não, né? Que se eu falo assim, a gente falar sobre migração, falar sobre a importância da mulher, a voz da mulher, porque assim, a pessoa, né, ele ouviu essa pequena menina e ele obedeceu, ele foi lá, ele confiou, ele falou, não, eu acho que ela está certa, eu vou lá, né? Ele podia não ter dado bola, né? Isso são assuntos completamente atuais, né? Você fala assim, nossa, será que, como é que a Bíblia vê a mulher? Aí a gente mostra, né? Você fala assim, nossa, a Bíblia mostra, né, que até mesmo a voz de uma imigrante, né, de uma imigrante, uma mulher, entendeu? Uma menina, que não era nem mulher, não era uma menina, trabalhando nos serviços domésticos, mas a voz dela foi ouvida, né? Ela teve uma voz que as pessoas, não, eu creio na palavra dela, e creram, né? Então, a gente fala, realmente é tão atual, né, esses temas, e a gente vê aqui no Segunda Reis. Isso sim, gente, eu estou falando de 2 versículozinhos, né? Tão pequenininho. Então, imagina, né, tantas outras coisas, né? Então, existe, né, depois desse, né, que a gente está falando negócio aqui no capítulo 5, que fala sobre a cura de Naamã. Outras coisas que aconteceram também dentro do contexto do profeta Eliseu, né? Teve o machado que flutuou no capítulo 6, Eliseu com o exército sírio, também no capítulo 6, mas no final, a promessa do alimento, no capítulo 7, a predição de 7 anos de fome, no capítulo 8, a visita de Ben-Hadad, no capítulo 8 também, o envio de um profeta para ungir a Jeú como rei, no capítulo 9, e depois, no final, que é a enfermidade e a morte de Eliseu, no capítulo 13. Então, esse é a segunda parte, né, da divisão. E aí tem a terceira divisão, que, como eu tinha comentado com vocês, que é o declínio e a queda do reino de Israel, né, que aí eles são levados cativos, né, para a Babilônia. E a quarta parte é o declínio e a queda de Judá, né, que também, né, foi todo mundo parou todo mundo parou lá na Babilônia, né? E aí no último, né, o capítulo 24, que fala a primeira invasão de Nabucodonosor, e no final do capítulo 24, a primeira deportação para a Babilônia. No capítulo 25 fala sobre o sítio e a destruição de Jerusalém e a deportação final, onde todo mundo, né? Lógico que teve um remanescentezinho que a gente vai escutar, que ficaram, mas em geral todo mundo, né? Foi preso, né? Foi levado cativo. Pela desobediência. A gente tem que lembrar que não foi porque Nabucodonosor venceu o povo de Deus. Não. Nabucodonosor o Senhor usou ele para que a consequência das coisas que o Senhor falava para o povo, olha, se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso, isso e isso. Não me obedecerem. E o povo ficava insistindo, até um ponto que realmente o povo foi levado cativo, né? E a gente vai, como eu comentei com vocês, os livros dos profetas, e a gente vai voltar a esse assunto, a gente vai entender mais. Tem até um versículo assim, muito famoso do profeta, não sei, falando Eliseu, não. Ai, gente, me deu branco aqui. Jeremias, do profeta Jeremias, que a gente costuma falar muito, que é não me engano,
capítulo 29, se não me engano é 29 e 29, que fala, eu que sei, que o Senhor fala, né, eu que sei os pensamentos que eu tenho, né, por vocês, pensamentos de bem, não de mal, para fazer aquilo, né, que é uma promessa, assim, linda, né, e a gente fala muito, e é justamente esse versículo está falando sobre eles serem levados cativos, do tipo que o povo não queria, e Deus estava falando, não, vocês vão ser levados cativos, né? Esse é o que vai acontecer, entendeu? Já está certo, não tem como vocês não passarem por isso. E Deus fala, mas você tem que confiar em mim, porque eu tenho pensamentos bons para vocês e não de mal, né? E aí é um versículo que o profeta Jeremias está falando nessa situação aqui de Segunda Reis, onde o povo estava sendo levado cativo e eles não queriam ser levados cativos, né? Eles achavam que iam conseguir não ter essa consequência, mas até mesmo, a gente tem que lembrar que Deus é tão bom e tão maravilhoso que até a consequência não é tão mal, né? Então, quando eles são levados cativos, né, eles realmente passam tanto tempo lá que eles têm uma vida lá, né? O povo tem uma vida lá. Então, é nessa parte, né, que fala, né, o profeta Jeremias, né, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Se alguém tiver com a Bíblia em acesso aí que possa ler esse versículo. Não sei se eu consigo acessar aqui o versículo de Jeremias. Alguém consegue aqui acessar? Deixa eu ver aqui se eu consigo, então, aqui abrir aqui. Deixa que eu acesso aqui, Fabi. Consegue? Sim. Eu estou aqui no computador. Está lá em Jeremias 29, 11, e diz: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, é justamente nesse contexto, porque quando, assim, imagina, né, se chega aqui, de repente, e fala assim, não, vocês são obrigados a saírem de sua casa, largarem tudo que você conhece, e vocês vão ser levados cativos, entendeu? É difícil a gente escutar uma coisa dessa, mas quando a gente escuta isso de um profeta, né? E Deus estava falando, não, eu vou fazer vocês prosperarem, né? Vocês podem crer que vocês vão ser levados, né? Ser cativos, mas o meu plano é plano para o bem, né? Porque apesar de ser uma consequência dos atos, né? Dos maus atos, né? Do povo, existia um dos motivos também, né, que eles foram levados cativos é que a terra precisava descansar. Não sei se vocês lembram, né, que no Pentateuco, né, que fala, né, sobre as leis, né, que eles deviam trabalhar a terra, mas deviam descansar, né, 1 ano deviam descansar a terra. E não trabalhar em cima dela, sendo que eles não descansaram, eles não pararam, eles não confiaram no Senhor, não descansaram. Então, realmente, eles tiveram que ser levados cativos para a terra descansar, né? E acontecer, né? Esse descanso, né? Que não foi feito, né? Durante todo aquele tempo. E os versículos anteriores, Fabi, ele fala, né, que no caso, no 8, ele fala assim, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos dele. Eles dizem mentiras em meu nome, eu não os ouvirei.
eu sou o Senhor que estou falando. E o Senhor diz ainda: quanto aos 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria, voltar para Israel. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, aonde que entra o versículo, né? É. Plano de prosperidade e não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém, obrigada, pastor. E a gente estava falando sobre os profetas, né? E eu falei que teve vários profetas, mas os profetas que eu dei o nome foram os profetas do Senhor. Mas, como o versículo, né, que o pastor acabou de orar, Jeremias está falando sobre profetas na terra, porque acontece, apesar de ter dado vários nomes de profetas do Senhor, ainda existiram muito mais outros profetas que não eram do Senhor, pessoas que não falavam a palavra do Senhor, que não falavam a verdade, né? Os reis, né, muitos reis maus, né, que a gente estava vendo nesse período, eles tinham muitos profetas que não eram realmente profetas do Senhor e que só falavam aquilo que os reis queriam escutar, né? Porque o que acontece, né? O que acontece até hoje, né? Ninguém quer escutar a palavra do Senhor, né? Acha que é muito difícil, né? Então, acaba que esses líderes ruins, eles estavam querendo escutar aquilo que eles queriam fazer. Então, eles davam ouvidos aos profetas que não eram verdadeiros profetas, né? Então, é sobre esses profetas maus que o profeta Jeremias está falando, né? Que existe muito profeta que não é realmente o profeta do Senhor até hoje, né? A gente precisa ter, né? Quando uma pessoa fala, eu tenho uma palavra do Senhor para você, pode ser quem quer que seja, né? A gente tem que pegar e ir com calma e analisar a palavra na palavra de Deus, né? Para ver se realmente, e se acontecer aquela palavra que a pessoa, aí sim a gente sabe que é a palavra que veio do Senhor, né? Então, isso também, né, existe, apesar de eu já ter falado vários profetas, ainda existiam muitos outros que não eram do Senhor, então não teve necessidade da gente falar deles, mas realmente existiram também muitos profetas que não eram realmente profetas do Senhor. E aqui também no nosso PDF também tem outra parte que fala, né, também aqui do profeta Jeremias, né, que fala sobre essa parte, e da promessa, né, de restauração, e também aparece aqui, a promessa de restauração que está mostrando aqui no nosso PDF é no livro de Ezequiel. Então, vocês vão ver, também tem outro, assim, no livro de, aqui não está mostrando o nosso PDF, mas quando vocês lerem o livro de Isaías, vocês vão ver também que vai falar demais dos reis que estão, né, em Segunda Reis, né? Então, é muito interessante a gente ler os profetas, né, e depois até voltar à parte de Segunda Reis. Agora, existe também, eu estou procurando aqui no nosso PDF para ver se aparece aqui, que é uma parte que eu acho muito interessante, se eu não me engano, é no capítulo 18. Deixa eu só confirmar se é no capítulo 18 mesmo, que é quando o livro da lei, que tinha meio que se perdido, porque o que acontece? Quando que a gente sabe, entendeu? Como que a gente consegue identificar que os líderes não estão sendo fiéis ao Senhor? Quando a palavra de Deus não está no meio deles, né? Então, por isso que até hoje a gente fala a importância de ler a Bíblia, justamente por isso, que quando você para de ler a Bíblia, para de escutar a voz do Senhor, acaba que a gente começa a ir contra a palavra do Senhor, né? Porque realmente é da nossa carne, né? Se a gente não está alimentando o espírito, a carne acaba sendo alimentada
mesmo quando você não faz nada. Você não precisa efetivamente parar e falar, eu quero alimentar minha carne. Não, você tem que parar e falar, não, eu quero alimentar meu espírito e aprender mais do Senhor, ou escutar, ou ler a palavra de Deus. E isso aconteceu em Segunda Reis, mas o que acontece, se não me engano, no capítulo 18, eles encontram a palavra do Senhor, e quando eles encontram a palavra do Senhor, eles encontram um livro, o profeta vai ler para o rei, e o rei fica assim, ele rasga, né, a túnica, né, aquele momento de desespero, né, que eles utilizavam, era rasgar a túnica, né, desesperado, porque ele identificou que o reino inteiro estava indo contra a palavra de Deus. Quando ele, né, é uma coisa que a gente pega assim, a Bíblia, né, para na rua, uma pessoa que não é cristã, e a gente começa a ler a palavra, que a primeira coisa que a pessoa fala é, nossa, minha vida está completamente diferente disso que você está lendo aí, né? Então, o que aconteceu? Quando o rei viu que a vida dele e o povo estava fazendo coisas completamente diferentes com a lei, ele, né, se arrepende, né? Ele chora, mas assim, é uma coisa que não teve muita raiz, né? Não teve uma transformação total, né? Mas é uma coisa interessante, esse impacto quando a pessoa tem a oportunidade, né, de se deparar com a palavra do Senhor, né? No caso, né, do rei de Israel, eles sabiam que aquele livro era o livro do Senhor, né? Não existiam dúvidas, né? Atualmente, quando a pessoa pega, né, e lê, né, a Bíblia, a pessoa pode falar, não, mas eu não acredito, né? Mas aí né, é da pessoa. Mas quando nós, por exemplo, às vezes passamos um tempo sem ler a palavra, assim que a gente escuta a palavra, aí vem, né, aquele sentimento, né, o Espírito Santo tocando, né, e a gente começa a ter essa, né, a convicção do pecado, né, a gente começa a ter o entendimento do pecado, né, quando nós lemos, né, a palavra, por isso que é tão importante. A gente vai ficar batendo na tecla de ficar lendo a palavra do Senhor, porque é uma oportunidade para nós, né, não é só para, é um alimento nosso, né. E isso acontece, né, em Segunda Reis, né, porque a gente fala de reis maus e todo mundo desobedecendo, assim, é certo que a palavra de Deus não estava sendo estudada, porque se tivesse sendo lida, estudada, acaba que a gente tem mais oportunidades, né, de obedecer. Então, a gente vê isso, eu acho interessante ter isso também. Mas eu coloquei o despertador aqui, mas eu ignorei o despertador, mas eu ainda tenho 2 minutinhos. Então, existe alguém que queira comentar ou perguntar alguma coisa, gente, sobre esse livro de Segunda